Olá, a paz de Deus, que alegria ter você aqui. Que a luz de Deus, o amor, a glória, a alegria do Senhor esteja em seu coração. Deus ama sua alma e Ele quer te salvar. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um ensinamento da Bíblia, da Palavra do Senhor. Que a Palavra de Deus fale ao seu coração, que a luz da Palavra de Deus te acompanhe por onde você andar. Você pode vencer o diabo. Aponham-se ao diabo, fujam dele, e ele fugirá de vós. Isso está em Tiago 4:7. A vida no paraíso com Deus será maravilhosa. Deus tem uma coroa preparada para nós, se formos firmes e fiéis até o fim. Mas hoje em dia, vivemos em um mundo controlado por Satanás e os demônios. É verdade que eles são invisíveis, mas eles existem. E eles vieram para matar, roubar e destruir. Neste capítulo, nós vamos ver como podemos ter uma forte amizade com Deus e nos proteger de Satanás e os seus demônios. Deus nos promete que vai nos ajudar, mas precisamos entender o que Satanás e os seus demônios fazem para nos enganar e nos atacar. Satanás diz que as pessoas só adoram a Deus por interesse e que se as coisas ficarem difíceis demais, elas vão parar de servir a Deus. Leia Jó 2:4 e o 5. Satanás e os seus demônios vêm quando alguém quer aprender sobre Deus e tentam fazer as pessoas desistir. Eles ficam com raiva quando alguém se dedica a Deus e se batiza. A Bíblia compara o diabo a um leão que ruge, procurando a quem devorar. Satanás quer destruir nossa amizade com Deus, quer nos afastar do caminho do Senhor. Mas não precisamos ter medo de Satanás e os demônios dele. Deus colocou limites no que eles podem fazer contra nós. Deus promete que uma grande multidão de cristãos verdadeiros vai sobreviver à grande tribulação. Leia Apocalipse 7, 9 e 14. E o diabo não pode impedir isso, porque Deus está protegendo o povo dele. Se tivermos uma forte amizade com Deus, Satanás não vai conseguir nos separar de Deus. A Bíblia diz: Deus estará com vocês enquanto continuarem com Ele. Podemos nos opor ao diabo, ou seja, ficar contra ele. E como? Sendo amigos de Deus. Foi isso o que muitos servos fiéis do passado fizeram, como Abel e Enoque, Noé, Sara e Moisés, Abraão. A Bíblia promete: oponham-se ao diabo e ele fugirá de vocês. Satanás sabe que Deus colocou limites no que ele pode fazer contra nós. Mesmo assim, ele vai tentar fazer de tudo para enfraquecer a nossa amizade com Deus. Hoje, o diabo ataca de várias maneiras, mas a armadilha dele são as mesmas de sempre. E quais são algumas delas? O apóstolo João escreveu: o mundo inteiro está no poder do maligno, ou seja, do diabo. Satanás controla este mundo mau e quer controlar o povo de Deus também.
O diabo sabe que tem pouco tempo, por isso ele pressiona cada um de nós para ser desleal a Deus. Às vezes o diabo usa ataque direto, outras vezes os ataques disfarçados. Temos uma luta contra as forças espirituais malignas. Cada cristão tem uma luta contra o diabo e os demônios. Precisamos entender que todos os que se dedicam a Deus entram nessa batalha. Na carta aos Efésios, Paulo disse 3 vezes para os cristãos: se mantêm firmes. Satanás e os demônios tentam nos enganar de várias maneiras. Não é porque escapamos de uma armadilha de Satanás que não vamos cair em outra. O diabo procura nossa fraqueza para poder escolher as armadilhas que vai usar contra nós. Mas não temos que ser enganados, porque a Bíblia fala das armadilhas do diabo. Leia 2 Coríntios 2:11. Uma delas é o ocultismo. Fique longe dos demônios. O ocultismo leva a pessoa a ter contato com demônios por meio de coisas sobrenaturais. Isso inclui adivinhação, feitiçaria e tentar falar com os mortos. A Bíblia diz que o ocultismo é detestável e que não podemos adorar a Deus e ao mesmo tempo nos envolver com o ocultismo. Os cristãos têm que ficar bem longe do ocultismo. Satanás sabe que temos curiosidade por coisas sobrenaturais. Vai ser mais fácil para ele nos atrair para o ocultismo. Qualquer tipo de ocultismo pode destruir a nossa amizade com Deus, nos afastar de Deus. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Tudo o que ele quer é te afastar de Deus, para que você não venha herdar a coroa da vida eterna. Satanás tenta nos enganar. Ele quer confundir as pessoas. Ele cria dúvidas aos poucos, até a pessoa achar que o bom é mal e o mal é bom. O diabo quer que a gente acredite que os conselhos da Bíblia não funcionam e que a gente seria mais feliz se deixasse de lado o que Deus diz que é certo e errado. Criar dúvidas é uma das armadilhas de Satanás que mais funcionam. Ele já usa essa armadilha há muito tempo. Veja alguns exemplos. Ele tentou colocar dúvidas na cabeça de Eva quando perguntou: foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? No tempo de Jó, Satanás perguntou a Deus, na frente dos anjos: será que é por nada que Jó teme a Deus? Leia Jó 1:9. Depois do batismo de Jesus, Satanás fez um desafio. Se você é filho de Deus, diga a essas pedras que se transformem em pães. Jesus estava com muita fome quando Satanás disse isso a ele. E Jesus disse, repreendendo o mal: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hoje o diabo continua a criar dúvidas. Ele quer que a pessoa pense: será que o ocultismo é tão ruim assim? Ele pega coisas que têm a ver com o ocultismo e faz parecer que não tem perigo nenhum. Até alguns cristãos começam a achar que isso não tem nada de mais. O que podemos fazer para nos proteger? Como saber se não estamos sendo enganados por Satanás? Vamos ver 2 áreas em que Satanás poderia nos enganar: diversão e tratamentos de saúde.
Vários vídeos e filmes, programas de TV, jogos de computador e sites têm a ver com demônios, magia e o sobrenatural. Muitos acham que isso não tem problema nenhum e não veem o perigo de deixar os demônios entrarem em suas vidas. Alguém também pode se envolver com o ocultismo por meio de coisas como horóscopo, tarô, bola de cristal e ler as mãos. O diabo esconde o perigo dessas coisas e faz com que pareçam misteriosas, fascinantes e divertidas. Alguns podem pensar, não tem problema ver filmes com coisas sobrenaturais. Afinal, não estou praticando ocultismo. Por que pensar assim é perigoso? Satanás e os seus demônios não podem ler o nosso pensamento, mas eles podem saber do que gostamos e como pensamos, pelas escolhas que fazemos para nós e a nossa família, incluindo a diversão. O que vai acontecer se escolhemos assistir filmes, ouvir músicas ou livros sobre médium espirituais, magia, bruxas, vampiros, demônios que entram no corpo das pessoas e coisas assim? Satanás e os demônios vão ver que temos curiosidade por essas coisas. Aí eles podem tentar fazer a gente se envolver ainda mais com o ocultismo. Satanás também se aproveita da nossa vontade de ter saúde boa. Hoje muitos têm problemas de saúde. Pode acontecer de uma pessoa tentar vários tratamentos, mas sem resultados. Ela pode ficar desesperada e querer fazer de tudo para ficar boa. Mas como cristãos, temos que ter cuidado para não escolher tratamentos que envolvem usar poderes mágicos, magias. No passado, em Israel, alguns usavam poderes mágicos. Deus disse para eles: quando vocês estendem as mãos, escondo de vocês os meus olhos. Embora façam muitas orações, não escuto. Leia Isaías 1:15. Já pensou? Deus nem mesmo ouvia as orações deles? Não queremos fazer nada que prejudique nossa amizade com Deus e que nos leve a perder a ajuda dele. Em especial quando estamos doentes. Se estamos pensando em fazer certo tratamento, temos que saber se ele tem alguma coisa a ver com o ocultismo ou com o sobrenatural. Se existir alguma chance de o tratamento ter a ver com o ocultismo ou com alguma magia, é melhor não aceitar esse tratamento. As histórias sobre os demônios. Alguns acham que o diabo e os demônios não existem. Já outros sabem por experiência própria que são reais. Muitos vivem com medo de espíritos maus e são escravos da superstição. Outros fazem as pessoas terem medo dos demônios por contarem histórias terríveis sobre eles. Em geral, as pessoas ficam impressionadas com isso e logo querem contar para os outros. Essas histórias muitas vezes fazem as pessoas terem medo do diabo. Pense no seguinte: Satanás quer que as pessoas tenham medo dele. Ele é um mentiroso e sabe como enganar as pessoas que se interessam pelo ocultismo e como fazer com que elas acreditem em coisas que nem sempre são verdades. Essas pessoas talvez contem histórias do que acham que viram ou ouviram. Quanto mais as pessoas repetem essas histórias, mais essas histórias aumentam. Se repetirmos essas histórias, ajudaremos Satanás a causar medo nas pessoas.
Nós não queremos fazer isso. O povo de Deus não precisa ficar assustado com nada que o diabo e os seus demônios possam fazer. Se um servo de Deus teve alguma experiência com demônios no passado, ele não vai ficar contando isso só para matar a curiosidade de outros. Jesus não ficou contando histórias sobre os demônios para os seus discípulos. Ele se concentrou na mensagem do reino e nas coisas magníficas de Deus. O povo de Deus precisa se concentrar em Jesus e no poder que Deus deu a ele, não em Satanás. Não podemos esquecer que o objetivo de Satanás é destruir nossa amizade com Deus. Ele vai tentar de tudo para conseguir isso. Mas nós conhecemos as armadilhas que ele usa e estamos decididos a não ter nada a ver com o ocultismo. Não vamos dar ao diabo uma chance para ele enfraquecer a nossa decisão. Não vamos dar ao diabo a chance dele nos afastar de Deus. Quando a gente se opõe ao diabo, ficamos livres de suas armadilhas e temos a proteção de Deus. Leia Efésios 6:11. Que Deus te abençoe com esta mensagem. Que a palavra de Deus, a luz de Deus, esteja sobre você, sobre sua família, em nome de Jesus. O inimigo das nossas almas, ele quer nos destruir o nosso lar, destruir a nossa família. Mas pelo poder do sangue de Jesus, nós repreendemos agora todo o mal, toda seta maligna, em nome de Jesus. Amém. Estejam atentos, vigiem sempre, pois o inimigo das nossas almas, ele vem de sapatinho de lã, ele vem com pratos bonitos, mas devemos em todo o tempo vigiar, pedir sabedoria a Deus, para discernir o que é do bem e o que é do mal. Que a luz da palavra de Deus te guie por onde você andar. É com amor que eu gravo esse áudio. Jéssica Viana, terapeuta cristã. Que Deus te abençoe com paz.